A recomposição das aprendizagens é um processo pedagógico que nasce de um grande desafio, não só da educação brasileira, mas da educação no mundo inteiro. Com a Covid-19, tivemos o fechamento das escolas, especialmente no Brasil, nos anos de 2020 a 2022. E isso gerou um grande desafio para os nossos estudantes, que foi a perda das aprendizagens. Então, desde 2020, muitos estudantes, especialmente da educação pública brasileira, vêm acumulando uma perda de aprendizagens essenciais, principalmente na língua portuguesa e na matemática. Então, quando a gente fala de recomposição, estamos falando de retomar a garantia de aprendizagens que são essenciais para todos os estudantes brasileiros. E recompor significa, em medida, efetivar o direito aos conhecimentos e habilidades que são cruciais para que o estudante não fique para trás, habilidades e competências essas que estão na Base Nacional Comum Curricular. Quando a gente fala de recuperar uma aprendizagem, a gente está falando basicamente de um conhecimento, de um conteúdo, de uma habilidade que foi trabalhada com os estudantes. Com a pandemia e o fechamento das escolas e principalmente com a dificuldade de trabalhar com os estudantes no modelo remoto, o currículo não foi trabalhado na sua integralidade com os estudantes. Então nós não estamos falando de recuperar um conteúdo, uma habilidade que necessariamente foi trabalhada com o aluno. Muitos desses conhecimentos, muitas dessas habilidades não foram trabalhadas pelos desafios do ensino remoto. Foi necessário priorizar alguns conteúdos, foi necessário trabalhar alguns conteúdos e outros não foi possível trabalhar. Então a gente está falando de recompor, de uma retomada maciça. A gente está falando de um processo que ele é sistêmico. A gente está falando de uma retomada de conteúdos que não foram trabalhados e não de um conteúdo que foi trabalhado. Então a recuperação é você trabalhar um conteúdo que efetivamente foi desenvolvido, uma atividade pedagógica junto com o professor. A recomposição é retomar a trajetória pedagógica curricular do estudante e muito dessa trajetória sequer foi apresentada ao estudante. Então a recomposição é um processo muito mais amplo, é um desdobramento muito mais complexo do que uma simples recuperação de aprendizagem. As redes públicas brasileiras, as escolas brasileiras, vêm trabalhando a recomposição desde a reabertura presencial das aulas. É importante e é o caminho que as redes vêm tomando de organizar o ano letivo, organizar o trabalho pedagógico para fazer um bom mapeamento dessas habilidades, desses conhecimentos do currículo que ficaram para trás ou que não foram trabalhados ou que não foram consolidados. E esse tem sido ou deve ser o foco principal do planejamento das escolas, das redes de ensino, desde a reabertura, algumas redes em 2021, mas a maioria retornando maciçamente em 2022. Então a recomposição é um trabalho contínuo que acontece desde a reabertura e que precisa continuar na medida em que se faz o mapeamento, se faz o acompanhamento daquilo que ficou para trás na aprendizagem dos estudantes. A recomposição ela continua acontecendo, a recomposição ela acontece em 2023, deve acontecer em 2024 e ela é necessária enquanto essa lacuna de aprendizagem, ou seja, essas perdas, esses conhecimentos essenciais que não foram consolidados desde o fechamento das escolas lá em 2020, não forem recuperados. Enquanto houver estudantes com perdas de aprendizagem oriundas da pandemia, será importante que as redes continuem desenvolvendo atividades de recomposição, buscando consolidar aprendizagens dos anos anteriores para que o estudante possa voltar a ter uma curva de aprendizado compatível com o ano e a série em que ele se encontra. A recomposição das aprendizagens, a gente sempre diz que é um esforço sistêmico. As escolas desenvolvem esse trabalho mais próximo dos estudantes, mas é fundamental que exista o envolvimento da Secretaria de Educação, pois é ela que vai estabelecer as diretrizes, é ela que vai ajudar as escolas a definir o currículo a ser trabalhado para se trabalhar essas defasagens de aprendizagem.
É a secretaria também que vai apoiar os professores, seja com formação continuada, seja com material didático, seja com ferramentas e estratégias de avaliação. Então a gente precisa considerar que temos muitos atores envolvidos nesse processo de recomposição, desde o secretário ou secretária de educação, as equipes técnicas e lideranças das secretarias de educação e que acompanham as escolas. Temos a importância também da liderança do diretor da escola, do coordenador pedagógico, que lideram o planejamento e a organização do trabalho pedagógico dentro das escolas. E, obviamente, principalmente o trabalho do professor, que vai traduzir todo esse planejamento em aula focada sempre nessas defasagens que os estudantes acumularam nos anos anteriores, pois sem trabalhar essas aprendizagens não consolidadas, o aluno não tem os pré-requisitos necessários para continuar avançando na sua trajetória dentro da educação básica. O professor tem um papel fundamental no processo de recomposição das aprendizagens, pois é dentro da sala de aula que se faz o mapeamento de quais são as defasagens que os estudantes apresentaram. Então, muitas escolas, muitas secretarias vêm fazendo, desde 2021, bons processos de avaliação diagnóstica. Então, essas avaliações diagnósticas elas precisam acontecer com um direcionamento muito estratégico do professor. Então, ele tem um papel importante em fazer esse mapeamento, essa avaliação diagnóstica, que precisa ser contínua. Quando o professor identifica essas defasagens, ele é capaz de entender quais são as estratégias necessárias para trabalhar em sala de aula com esses estudantes, considerando aquilo que eles precisam aprender que de fato ficou para trás. Então o professor tem um papel importante também na organização das estratégias, no planejamento pedagógico, para que o tempo pedagógico na escola seja um tempo focado na recuperação, na recomposição desses conteúdos, desses conhecimentos que não foram trabalhados. E ao mesmo tempo que o professor siga avaliando processualmente, então ao longo do tempo siga avaliando esses estudantes para entender quais são os avanços que ele vai fazer. Então o professor ele tem um papel fundamental, seja em mapear quais são as dificuldades, esses déficits de aprendizagem, escolher bons materiais, boas estratégias, uma boa organização didática para trabalhar isso com os estudantes e seguir acompanhando e avaliando o progresso desses alunos. Pois nós temos muitos estudantes que, por conta da pandemia, deixaram de aprender conteúdos, não necessariamente os mesmos. Então o professor vai encontrar, e tem encontrado na sala de aula, cenários muito complexos, onde nós temos grupos de estudantes em níveis diferentes de aprendizagem. Então vai ser muito importante que o professor seja capaz, apoiado pela secretaria, apoiado pela gestão da escola, de fazer uma boa leitura da realidade da sala de aula e que isso possa guiar o seu planejamento, as suas escolhas em termos de materiais didáticos, em estratégias didáticas, para que ele possa, de fato, apoiar cada estudante que está na sua sala de aula. O eixo central de todo o processo de recomposição é ter uma boa visibilidade do quanto que os alunos avançam em relação ao currículo, porque o currículo ele é aquilo que se espera que o aluno seja capaz de aprender em cada ano. E isso está muito bem descrito na BNCC. A BNCC, refletida nos currículos, diz para a gente exatamente o que se espera que cada estudante aprenda em cada ano da educação básica. Então ele é uma referência, né, tanto o currículo como a base são referências para a organização das avaliações diagnósticas. Então a avaliação diagnóstica precisa estar focada nas habilidades da BNCC e que estão em cada referencial curricular das redes estaduais e municipais. É importante que, feita essa avaliação, a formação de professores também esteja focada nessas habilidades da base e do currículo que precisam ser trabalhadas com os estudantes. O material didático também precisa ser compatível. Então, tanto a base quanto o currículo são linhas mestras, são fios condutores de toda uma lógica de coerência
do sistema e de coerência da estratégia de recomposição das aprendizagens. Então, ele é o farol que guia o processo de avaliação diagnóstica, o processo de formação de professores, de planejamento pedagógico, de seleção de recursos didáticos, materiais didáticos. Então, ele é o farol que norteia e que ajuda o professor, né, a escola, o sistema de ensino, a entender para onde caminhar e como estruturar as suas estratégias de recomposição. As fichas de recomposição é um material elaborado para professores, uma parceria do Movimento pela Base com a Associação Nova Escola, com o Instituto Reúna, e o objetivo principal desse material é apoiar o processo de recomposição das aprendizagens na sala de aula. Então ele é um instrumento importante para o professor para que ele possa organizar toda a sua aula em cima de habilidades que são essenciais, que são estruturantes para o processo de recomposição. E esse material traz informações que são indispensáveis para apoiar o trabalho do professor na sala de aula, seja a partir de sugestões de plano de aula, seja na indicação de quais são as habilidades focais do currículo e que são indispensáveis em qualquer processo de recomposição das aprendizagens. Ele traz orientações também sobre processos avaliativos. Então, o material de recomposição é um material que pode ajudar o professor, ajudar a escola, ajudar um sistema de ensino a estruturar um processo coerente de recomposição das aprendizagens dentro do ensino fundamental. No total, nós temos 132 fichas que estão organizadas por ano, de primeiro ao nono ano do ensino fundamental, para os componentes de língua portuguesa e de matemática. São 36 fichas de língua portuguesa que são organizadas por campos de atuação da BNCC, então vida cotidiana, campo artístico literário, estudo pesquisa, vida pública e jornalístico midiático, que são campos que ajudam a organizar os conhecimentos dentro do componente de língua portuguesa. E temos também 96 fichas de matemática, que também estão organizadas por ano e que estão agrupadas por unidades temáticas que estão previstas na BNCC e também nos referenciais curriculares. Então, essas habilidades de matemática, elas estão organizadas seja pela unidade temática de números, de álgebra, de geometria, de grandezas e medidas, de probabilidade e de estatística. Então, uma forma muito semelhante até do próprio currículo para garantir que o professor consegue enxergar o seu trabalho em cada ficha, da forma como ela está estruturada, para que isso possa de fato apoiar o planejamento dele em uma aula ou em mais de uma aula para trabalhar essas habilidades que são focais, que são essenciais para o processo de recomposição.